Mais de 60% dos brasileiros não sabem quem é o presidente da Câmara dos Deputados, que é Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Entre os que conhecem as lideranças do Legislativo em Brasília, a maioria tem uma imagem negativa. É o que revela a pesquisa da Genial Quest, feita entre os dias 8 e 11 de janeiro e divulgada hoje. O levantamento mostra que 63% dos brasileiros dizem não conhecer Hugo Mota, 26% têm uma imagem negativa e apenas 11% uma percepção positiva. Já no caso de Alcolumbre, 68% dizem que não sabe quem é o senador, 25% tem uma percepção negativa e apenas 7% uma imagem positiva. Berta, o que esses números dizem? Falam muito da classe política como um todo, mais dos dois em específico, Hugo Mota e Alcolumbre. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alain. Boa noite, William. Boa noite, amigos da Itatiaia. Esse número, essas estatísticas não surpreendem, porque é muito interessante notar que o grosso do eleitorado brasileiro, ele está pouco atento ao Congresso Nacional, aos parlamentares, em que pese, do ponto de vista da relação do Congresso Nacional com o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, está cada vez mais se empoderando e se apropriando do orçamento da União. Então, os parlamentares hoje têm muito mais interesse em manter essa relação de menor exposição junto ao eleitorado, menor conhecimento, atuando ali mais nas suas bases e continuar operando como unidades orçamentárias, ou seja, controlando o orçamento, do que de fato ganharem uma visibilidade maior, inclusive alçar voos e disputas a cargos majoritários. A gente tem visto muito isso, inclusive no processo de sucessão aqui em Minas, os deputados querem se reeleger, ninguém quer sair para concorrer a um cargo majoritário. Então, isso por um lado. Agora, por outro lado, foram testadas 9 lideranças. Você viu, né, Alain, nessa pesquisa? Bolsonaro, Michele, Alckmin, Fernando Haddad, Pablo Marçal, Silas Malafaia, Tereza Cristina, Hugo Mota e Alcolumbre. Pois bem, Alcolumbre e Hugo Mota, como você bem coloca, têm o maior nível de desconhecimento, chegam a 60% de desconhecimento e, na média, essa rejeição que eles apresentam de 26% e 25%, ela é maior nos grupos de bolsonaristas, que chega a, em média, 32% do Alcolumbre e 27% do Hugo Mota, também da direita não bolsonarista, que é uma direita que orbita o bolsonarismo, ela chega a 33%, e na esquerda não lulista também chega em média a 30% das duas lideranças. Já entre lulistas, a rejeição de ambos é menor, e entre independentes também os independentes são os eleitores que não são nem Lula nem Bolsonaro, também é menor a rejeição de ambos. Outra vez, a Berta trouxe aí os dois lados dessa história, né? Que tem um lado pode ser até positivo para esses dois personagens, como ela bem lembrou, tem outros nomes que foram avaliados, mas estou destacando aqui porque, afinal de contas, muito do que é decidido nesse país depende do ritmo que vai ser dado nas duas casas, lá no Legislativo. Tem um grande problema nessa história, você vê assim? Boa noite. Boa noite, Alain, boa noite, Berta, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Berta fala assim, olha, não, isso é uma escolha do parlamentar, ele não quer uma exposição, ele quer a menor exposição possível. Na verdade, Berta, o povo não tá nem aí para esses caras. O povo tá preocupado com feijão, arroz, trabalho, com seu cotidiano, com a sobrecarga de imposto que ele tem que pagar. E aí, quando ele olha para Brasília, ele vê lá uma meia dúzia de gato pingados que decidem o país, e ele fala assim, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ficar sabendo quem é o senhor Hugo Mota ou o senhor Davi Alcolumbre. E a gente, né, que acompanha esse cenário, a gente está dentro de uma bolha, mas não é a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro pode perguntar ao nosso sonoplasta, você está querendo cuidar da tua vida, você está querendo pagar as tuas contas. E esses caras, a gente sabe que esses caras estão lutando por dinheiro, que é a primeira coisa, que são emendas parlamentares, e poder. E essa história de falar assim, não, o cara não quer para uma exposição maior para um cargo,
Sabe por que ele não quer? Porque ele está muito bem onde ele está. E é ali, ele sabe que nessa zona de conforto, ele consegue se reeleger através desse jogo político nojento no Brasil, onde você vai mandando as suas emendas, vai montando o seu curralzinho e vai tocando a tua vida. E você se permanece no poder por anos, mesmo depois de sair do poder. Então, assim, o povo, no fundo, que essa pesquisa traz, e ela vai trazer os outros personagens e tal, mas é que assim, o povo tá cansado. E o povo realmente olha para esses caras e não consegue enxergar a importância deles. Esses caras dominam as emendas parlamentares. Esses caras são os caras que tocam o país. Infelizmente, a população ainda não acordou para a necessidade de olhar para esses personagens e entender que, como eles mudam a nossa vida, nós precisamos escolher e decidir o futuro deles e não deixar que eles decidam o nosso futuro. Esse não é o grande problema, que no final das contas são esses caras que vão tomar atitudes para justamente trazer arroz, feijão, trabalho. Mas sabe o que é? A turma tem, eu não vou lembrar agora quem falou sobre, quem usou essa frase, né? Que é aquela história: se você não gosta de política, você será governado por alguém que gosta. E aí esse é o jogo, e é o jogo do poder e do dinheiro. Ô Berta, quer falar desse assunto? Eu teria ainda algo a acrescentar nessa questão da relação com o Legislativo. Que nós, além de termos lá no Congresso Nacional 513 parlamentares, portanto, o eleitor ele tem de prestar atenção em muito mais lideranças legislativas e guardar o nome de muito mais. É muito mais difícil do que se fixar no nome do presidente da República, por exemplo, de um ministro, né? Então, isso explica o fato de os parlamentares e principalmente os chefes dos dois poderes serem menos conhecidos. E, por outro lado, também, o que complica ainda mais a situação é essa fragmentação partidária. Nós temos muitos partidos no Brasil, o que dificulta para o eleitor fazer uma associação correta entre, olha, esse partido defende essa plataforma, se eu não conheço todos os parlamentares, pelo partido eu posso me orientar em relação a como é que esse grupo vai votar no parlamento. Então, isso dificulta, porque nós temos uma infinidade, até 30 partidos políticos, isso está se reduzindo agora, encolhendo com o processo de federação e as barreiras também que foram colocadas em lei para os partidos, mas a gente ainda tem um número grande de partidos e, sobretudo, um número grande de partidos que não tem uma plataforma clara, que em vez de se orientar por uma plataforma política, se orientam mais por interesses de ocasião, e isso torna muito mais difícil para o eleitor acompanhar o processo legislativo. E aí vem a provocação. Nós temos muitos partidos, hoje nós temos muitos donos de partidos. Porque o que a gente percebe é que esses caras praticamente abraçam, encampam. É como se você estivesse comprando um partido e a partir daquele momento você tem o poder de negociação nesse país. E aí eu vou te fazer uma provocação para os ouvintes da Itatiaia, que eu já fiz algumas vezes no Conversa de Redação da Manhã e aqui à noite, que é o seguinte, amiguinho: tudo bem que você não queira falar de política, mas na hora que lá, quando você for decidir o teu voto em outubro, faz uma pesquisa rápida no nome da pessoa que você viu. Vou votar nesse fulaninho aqui. Aí pesquisa lá, bota o nome dele e bota do lado corrupção, investigação, nepotismo, todas essas coisas que não são legais, e procura saber se ele esteve envolvido em algum escândalo, envolvido em alguma coisa. Se ele apareceu em algum momento, amigo, em algum momento desse jogo, o nome dele apareceu envolvido com pilantragem, exclui da tua lista, porque assim você vai estar ajudando a gente a dar uma moralizada no país. Seja da rachadinha, a lavagem de dinheiro, a corrupção, a pilantragem. Este é um ano de eleição. Vai votar em muitos candidatos aí em outubro, então é bom que conheçam quem você está votando.